Muito bom dia, alunos do 8º ano da Escola de Ensino Fundamental Dr. José Simões Filho, professor Michel, com mais uma aulinha de história para incrementar aqui nosso conteúdo para vocês. E ainda com o tema, com o capítulo 6, com o tema A Formação dos Estados Unidos. E nós temos aqui, né, como o nosso descritor, né, o descritor 7, né? Ensino Fundamental, 8º ano, História. Descritor 7, identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais. Então, dando início aqui, hoje eu vou correr um pouquinho para dar tempo para a gente ver todo o conteúdo, mas assim, inicialmente nós nos situamos aqui no século XVII ainda, né? anos 1600, né? Que no primeiro século de colonização, isso já está no material, a América do Norte, na América do Norte, a Inglaterra não interferiu muito nos assuntos das 13 colônias. A política colonial da Inglaterra era outra. A Inglaterra ela estava financeiramente um pouco mais equilibrada, só que aí começou a se envolver em guerras, né? Começou a querer mudar a sua política colonial para expandir seu território, para expandir cada vez mais seus domínios, e aí começou o que? A oprimir as colônias, as colônias e seus territórios, cobrando impostos, né? Explorando matérias-primas, enfim, ela começou a fazer uma mudança política, né? Colonial em todas as suas colônias e territórios. Então aqui vocês veem nesse primeiro momento, né, no materialzinho de vocês aqui o mapa, né, discriminando aqui as 13 colônias, né, um território aqui em laranja que na legenda não está dando para eu enxergar. Tem o de verde aqui no mapa, que é o território da Louisiana. O Novo México, olha só como era o tamanho do México. Ó. O México ele se estendia até os Estados Unidos, né? Ele foi até os Estados Unidos. E território do Oregon, disputado entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Quer dizer, porque o Alasca, o território do Alasca lá nos Estados Unidos, né, que hoje faz parte dos Estados Unidos, mas antigamente não fazia, o Alasca era da Rússia. Foi os Estados Unidos que comprou, tá? O Alasca. Ele se tornou o estado de número 50, né, lá nos Estados Unidos. O processo de independência, né? Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. Conheça a seguir algumas delas. Então, a Lei do Açúcar, de 1764, aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. Também obrigava os colonos a comprar o melaço para fazer o rum nas Antilhas Inglesas. Antes, os colonos compravam melaço de quem vendesse mais barato, ou nas Antilhas Francesas ou nas Antilhas Holandesas, ou no Caribe holandês ou no Caribe francês. Mas a Inglaterra colocou essa lei de que os americanos, os colonos americanos, só podiam comprar melaço das Antilhas Inglesas, ou seja, exclusivo colonial. Só poderia comercializar se fosse com a Inglaterra. Se fosse com outro país, não podia comercializar. A Lei do Selo, 1765, dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês. Os colonos reagiram, invadindo agências postais e queimando maços de selos. E iniciaram uma campanha com o lema: sem representação não pode haver tributação. Isto é, se não tinham sido consultados, não podiam ser taxados. A Inglaterra acabou suspendendo a lei, mas no ano seguinte lançou novos impostos. Lei do Chá, 1773. A Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle
sobre a venda do chá para as 13 colônias. Disfarçados de índios Mohawk, cerca de 150 colonos invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Foi a chamada festa do chá de Boston, né? Boston Tea Party, né? Que é em inglês, né? Festa do chá de Boston. Mais uma revolta, né? Dos colonos americanos contra os ingleses. Vão somando aí, vão somando. Leis intoleráveis, 1774. Em resposta ao episódio do chá, a Inglaterra decretou um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideraram intoleráveis. São elas: A. O fechamento do porto de Boston, até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar. B. A ocupação de Massachusetts pelo exército inglês. E C. O julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Eu queria só fazer aqui uma observação seguinte. Vocês estão vendo aí, vocês estão presenciando que desde o começo, esses colonos eles tinham o hábito de se rebelar contra os desmandos dos ingleses. Então, fazia parte da cultura daquele pessoal ali, daquele povo ali, dos americanos, né? Dos americanos colonos, não aceitar as restrições que os ingleses colocavam, né? Quer dizer, sempre lutaram para serem independentes. Ao contrário de um país que eu conheço ali, né? Que demorou um bocado de tempo para poder ter esse sentimento aí de unidade, para poder se independer, né? Só depois de muito custo foi que veio se independer aí. Claro que outras tentativas tiveram. Eu estou falando do Brasil, né? Estou falando do nosso país aqui. Se independer de Portugal, né? Que era um país muito, digamos assim, muito menos poderoso do que a Inglaterra na época, né? A Inglaterra era muito mais poderosa do que Portugal, né? Mesmo assim, o Brasil não teve força e unidade e consciência independentista, vamos dizer assim, né, libertária, o suficiente para poder se desvencilhar dos grilhões de Portugal. Infelizmente, é uma pena. Revoltas aconteceram. Eu particularmente classifico uma revolta em particular que foi assim, a Inconfidência Mineira. Ela foi importante. Ela foi bem importante, assim. E foi no mesma época da independência americana, né? Lá com o Tiradentes, né? E aqueles burgueses lá de Minas Gerais ali, né? Porque se aquele pessoal ali tivesse conseguido realmente a independência, teria sido muito bom, né? Nós já teríamos nos libertado de Portugal e com certeza nosso país talvez fosse outro, né? Porque a influência inglesa, né, e francesa aqui, elas tinham predominado mais, né? Acredito eu, mais que a francesa, né? Com aquela a consciência política francesa, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, que são aqueles pilares, né, da Revolução, que também nortearam a Revolução Americana, ainda muito mais antes do que os próprios franceses, né, lá na Revolução Francesa, porque os Estados Unidos eles ficaram independentes primeiro do que a França lá, né, na Revolução. E assim, as manufaturas, as máquinas, né, a indústria, né, teriam vindo para cá, vindos da Inglaterra, né, teriam vindo aqui com mais força, né, não fosse as loucuras, né, da Maria a Louca, né, a rainha de Portugal, junto com o Marquês de Pombal, né, que fizeram com que as manufaturas, né, o maquinário, né, fizeram com que o Brasil fosse ainda um país altamente, extremamente dependente de Portugal, né, e não conseguisse se industrializar, porque a indústria no Brasil era para ter acontecido no século XVIII. Para vocês terem uma ideia, a indústria no Brasil ela só veio acontecer, pessoal, em meados do século XIX, do final do século XIX para começo do século XX, para vocês terem uma ideia, né, 1800 e tanto, de 1800 até 1900. Poderia ter acontecido 200 anos antes, como aconteceu, por exemplo, num país como os Estados Unidos, que se independeram da Inglaterra e se industrializaram. Quer dizer, hoje o Brasil carece de indústria por quê? Por conta disso aí, né? Por causa dessas aberrações históricas que aconteceram aqui. Mas vamos adiante. O movimento de independência, isso nos Estados Unidos.
Naquele mesmo ano, os representantes das colônias organizaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, no qual redigiram um protesto contra as leis intoleráveis. O governo inglês respondeu ordenando a destruição de um depósito de armas dos colonos. Estes reagiram e tiveram início as batalhas de Lexington e Concord, 1775, as primeiras da Guerra pela Independência. Os representantes das colônias organizaram então o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que, depois de intensos debates, optou pela separação. Conclamou os cidadãos às armas e nomeou George Washington comandante das tropas norte-americanas. Em 4 de julho de 1776, 4 de julho é o dia do meu aniversário, ficou pronta a Declaração de Independência, por meio da qual eles declaravam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Seu principal autor foi Thomas Jefferson. Na Declaração de Independência, inspirados nos ideais de John Locke, os colonos defendiam a resistência à tirania e o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. É a única constituição do mundo onde é obrigatório você alcançar a felicidade. É linda. A Constituição dos Estados Unidos é a coisa mais linda do mundo. E o mais bonito ainda é que eles seguem. Ela é respeitada. Não é como acontece aqui neste país chamado Brasil, onde a nossa Constituição ela é rasgada diariamente. Ela é rasgada diariamente. O gato aqui querendo pegar o passarinho. Então, pessoal, vocês imaginem aí como é importante a gente respeitar a Constituição e ter na nossa Carta Magna, né, na nossa lei maior, né, um referencial, uma luz, né, uma luz na escuridão, né, que você pode ver. Eles lá sim são patriotas, são americanos. A gente chama americano porque são americanos mesmo, sabe? Eles amam o seu país, eles amam a sua bandeira, eles amam ser americanos. E o mais importante é isso, é você amar, né? É ser patriota. Não é que nem aqui no Brasil que você vê políticos ladrões, repito, fazendo um julgamento. É o único país do mundo em que os juízes condenados, né? Políticos condenados se passam por juízes para interrogar e julgar pessoas honestas. Chama-se Brasil. É vergonhoso o que está acontecendo no Brasil hoje. Quando eu leio isso daqui, quando eu me deparo com a situação que o meu país vive hoje, onde estão se valendo de uma pandemia, né? Porque o brasileiro ele superfatura tudo. Como é que ele não vai superfaturar números de pandemia, pessoal? Vamos pensar. Né? Tem aí uma situação que está acontecendo no país atualmente que dizem que 500 mil pessoas morreram de coronavírus. Gente, morreu muita gente de coronavírus. Essa doença é muito desgraçada. É uma doença absolutamente infernal. É uma doença que mata. Nós sabemos disso. Porém, pessoal, se 500 mil, meio milhão de pessoas tivessem morrido no Brasil, vocês podem ter absoluta certeza que pelo menos de 50 a 100 milhões de pessoas no Brasil tinham pegado essa doença. Não é pouca gente não, pessoal. Nós temos 210 milhões de habitantes. Não é possível que tenham morrido 500 mil pessoas por coronavírus no Brasil. Eu, pessoalmente, não acredito. Eu acredito que tem morrido muita gente. Mas eu acredito que eles também têm superfaturado muito os números, né? Para poder ganhar dinheiro em cima de cada morte, de cada ente querido que perdeu, de cada familiar que perdeu seu ente querido nessa guerra contra essa doença desgraçada que é o coronavírus. Mas eu estou me referindo aqui, eu estou falando isso porque é inevitável. A gente tem que fazer essa comparação entre os dois países. O brasileiro ele sempre tem a mania de fazer uma comparação, de querer se comparar aos Estados Unidos. Pessoal, nós não temos nada a ver. Vocês sabem o que é nada a ver com os americanos? Nada. Os americanos eles são outro mundo, eles são outro planeta. Eles não têm nada a ver com a gente, não. Os caras lá fizeram o dever de casa. Não foi não foram que nem nós brasileiros aqui que estamos deixando a coisa acontecer, não. Certo? E eu, para finalizar, não poderia deixar de dizer o seguinte. Olha, nós passamos a vida todinha
pedindo que um político honesto chegue no poder para que não haja roubo no Brasil. E quando chega, a gente quer tirar. A gente, entre aspas, né? Aquelas mesmas pessoas que pediram, né? Para que deixasse de roubar o dinheiro público, quando pega um cara que tá aí, que não tá roubando, não quero saber, ele não é ladrão, só digo isso para você, ele não, né? Ele não é ladrão, ele não é bandido, enfim. O recado tá dado, vamos lá, vamos para frente, né? Desculpa, mas eu não posso deixar de falar isso aqui. Isso aqui tem que ser falado pra gente comparar os dois países, pra vocês verem o que é um país patriota, pra vocês verem o que não é um país que não dá tanto valor a ele mesmo quanto nós. A Guerra dos Patriotas contra os Jaquetas Vermelhas foi difícil e se estendeu por cerca de 6 anos. Ao vencer a Batalha de Saragota, 1777, os colonos atraíram o apoio da França, da Espanha e da República das Províncias Unidas, Holanda, antigas rivais da Inglaterra, que passaram a ajudá-los com armas, soldados e dinheiro. Com a ajuda externa, os norte-americanos conseguiram vencer a luta e em 1783, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias. Era o primeiro país da América a tornar-se independente. Então, vocês verem, né? 1783, a Inglaterra reconhecia. Porém, os americanos já tinham declarado a independência quando? Em 1776, né? No dia 4 de julho. Continuaram lutando, mas lutando independente. Era um país contra o outro, não era mais uma colônia, né? Eles deixaram de ser colônia inglesa, né? E passaram a ser americanos. Agora vamos para lá, ó, a Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam livres. Os Estados Unidos estavam livres. Era preciso agora organizar um novo país, definindo os direitos e deveres dos cidadãos. A Constituição do país ficou pronta em setembro de 1787. E é a mesma até hoje. Vamos lá. Importantíssimo falar isso aqui. O Brasil, ele teve ao todo, deixa eu contar aqui, deixa eu ver se eu lembro. A primeira Constituição do Brasil foi de 1824, Constituição do Império, Dom Pedro I. A segunda Constituição, né, de 1824, ficou até 1891, que foi a primeira Constituição republicana do Brasil. 1891. Então você tem a 1824, Dom Pedro I. Depois você tem 1891, a primeira Constituição da República, né? Porque antes era a Constituição do Império. Depois de 1891, nós tivemos a Constituição de 1930, ou acho que foi 32 ou foi 34. Não sei ao certo. Estou em dúvida. Depois dessa, nós tivemos a Constituição de 1946, né, que foi na época que a minha mãe nasceu. Constituição de 1946. Isso todas da República. Depois de 1891, nós tivemos todas republicanas. 1946. Depois de 1946, nós tivemos a de 1968. Eu acho. 68, ou foi 64. Não foi 64, não. Foi 60, ou foi 67 ou foi 68. Também não lembro agora no momento. E depois dessa, nós tivemos a sexta e última Constituição, que é a de 1988. Que tem 34 anos aí. Então vejam só, um país como o Brasil teve 6 constituições. A última Constituição ela foi emendada mais de 100 vezes, ou seja, a última Constituição nossa, de 1988, é como uma câmara de bicicleta ou de moto que não presta mais. Foi remendada. Vamos supor que essa câmara que você tem, ela tem 100 e tantos furos. Remendo. Do mesmo jeito acontece com a Constituição brasileira. Então, e a dos americanos, ela é de 1787 e é a mesma até hoje. Vocês estão conseguindo entender a importância disso aqui? Os caras fizeram uma lei só
que é a mesma até hoje e é respeitada. Nós fizemos 6 e nenhuma das 6 são respeitadas. Dispensa comentários. Eu acho que eu já falei tudo, né? Não preciso mais ficar falando chovendo no molhado aqui, não. Então vamos lá. A Constituição do país ficou pronta em setembro de 1787 e é a mesma até hoje, embora tenha recebido algumas modificações, emendas. Recebeu algumas. É diferente de quase 100, né? Como nós recebemos na sexta Constituição. A Constituição definia os Estados Unidos como uma república federalista e presidencialista. Federalista porque as ex-colônias que passaram a ser estados ganharam autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir empréstimos ao exterior. Os poderes, segundo a teoria de Montesquieu, ficaram divididos em executivo, legislativo e judiciário. Mesmo daqui. Só que lá funciona. É diferente daqui, que aqui não funciona. O poder executivo cabia ao presidente da República, que era eleito indiretamente. Os eleitores de cada estado escolhem seus delegados, que formam um colégio eleitoral, que por sua vez elege o presidente da República. Não é como aqui. Lá é eleito por um colégio eleitoral. Nós, habitantes dos estados, escolhemos os delegados que vão escolher o presidente da República. É desse jeito. É assim que lá o voto acontece. Depois eu vou gravar um vídeo explicando para vocês bem direitinho como é que acontece o sistema eleitoral nos Estados Unidos. Para exercer o poder legislativo foi criado o Congresso, composto por 2 câmaras, a Câmara dos Representantes e o Senado. O judiciário era exercido no âmbito federal pela Suprema Corte, que deveria garantir o cumprimento das leis e não apenas da Constituição. Uma cidadania limitada. Gente, outra coisa. Quando os Estados Unidos ficaram independentes, o mundo, como nós conhecíamos até aquela data, né, 1776, e depois, posteriormente, né, mas em 1776 que foi quando eles ficaram independentes. Não existia essa palavra presidencialismo. Esse sistema de governo, de representação, não existia. Quem criou esse sistema de presidencialismo foram os americanos. Porque o George Washington ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Portanto, como primeiro presidente dos Estados Unidos, ele poderia ter sido rei. Só que ele detestava. O americano tem horror a rei, viu? Não chegue lá com esse negócio de rei, não. Eu sou o rei disso, rei daquilo. Que ele manda você, né, para aquele lugar. Eles não gostam de rei. Eles não gostam de monarquia. Tá certo? Eles gostam do seu presidente. Eles gostam da instituição presidencialista que foi a que eles fundaram. O mundo não conhecia. Não sabia nem o que era ser um presidente. O que era ser presidente? Ninguém sabia o que era. E foram eles que fundaram essa ideia de presidencialismo, né? De ter o primeiro presidente na história do mundo. O primeiro presidente da história do mundo foi o George Washington. Porque até então ninguém entendia, ninguém sabia o que era. Tá? Então que isso fique bem claro, né? Antigamente o que imperava era a monarquia. As pessoas só conheciam esse sistema de governo, monarquia. Os Estados Unidos vieram então, inovaram mais uma vez e criaram um sistema presidencialista. Logo no início da Constituição Americana lê-se: nós, olha só, o povo dos Estados Unidos. Será que nesse nós estavam incluídos todos os habitantes do novo país? Estavam. Aqui vem dizendo, a resposta é não, a começar pelos indígenas. Para os indígenas, a independência traria prejuízos, pois a partir de então aumentou a pressão dos colonos sobre as terras indígenas, oeste e tal. Beleza, não entrou os negros e os índios, mas aí, pessoal, isso aí eu vou gravar na próxima aula para vocês uma explicação a respeito disso aqui, tá? Mas eu vou tentar ser um pouco rápido aqui, ó. Desde o começo, é importante vocês entenderem isso. Desde o começo, que lá nos Estados Unidos, essa ideia de escravidão, ela foi rejeitada, certo? Eles não queriam ser um país escravista. O que se tornou escravista nos Estados Unidos foi o que? O sul do território. Porém, o norte, ele não se baseou no trabalho escravo, ele não queria o trabalho escravo. Daí que depois, no século XIX,
e pouco, acho que 1860 e pouco, aconteceu o que? A Guerra Civil Americana, né? Onde o Norte lutou contra o Sul, por causa da escravidão, entendeu? Porque uma parte queria que o país fosse escravo e a outra não queria. Então houve uma guerra. E por outros motivos também políticos, né? Que não cabe aqui. E essa questão dos indígenas, realmente isso aí é uma pedra, né, no sapato dos americanos. Por quê? Porque eles não respeitaram não os índios não, viu, pessoal? Eles massacraram muito os índios lá, isso é verdade. Isso daí não foi uma coisa bonita da parte deles. Agora, lá existem várias reservas indígenas, né? O índio lá nos Estados Unidos hoje, ele tem uma representação, ele tem uma representatividade bem maior do que o que teve na época lá da independência, é claro, né? Hoje os índios eles se integram à sociedade, apesar de saberem que os americanos não se misturam com eles. Eles sabem que é uma cultura anglo-saxã, entendeu? E depois uma cultura anglo-americana. Os ingleses, eles são um povo que não gostam de se miscigenar, não. Isso faz parte da própria cultura deles. Eles não gostam. Tanto é que os peregrinos, quando vieram para os Estados Unidos, eles trouxeram as suas esposas. Não é questão dele não querer se miscigenar com a Índia americana, a nativa americana e tal. Não, ele podia até ter relacionamento sexual com essas mulheres, mas eles não queriam constituir família. Foi diferente do mesmo jeito com o negro. Você não vê um americano branco casado com uma negra, não. É muito difícil. Por quê? Questão de cultura, não é questão de racismo, não. E outra, o próprio negro americano, ele prefere se casar com negro mesmo. É negro com negro. Porque isso é cultural, é diferente da gente. Nós somos feijão com arroz, nós somos o pirão escaldado, nós nos misturamos. O brasileiro tem essa coisa da mistura. Já dizia Roberto da Mata, no seu livro que faz do Brasil, Brasil, né? Gilberto Freire também falava sobre isso lá no seu acho que é Sobrados e Mucambos, né? Falava sobre isso. Quer dizer, Casa Grande Senzala, né? Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Quer dizer, tudo isso daí fala sobre a Constituição, a Constituição e a miscigenação do povo brasileiro. Nós somos a mistura, nós somos o feijão com arroz. Eles não, os caras não gostam de se misturar. Lá o branco casa com o branco, o preto casa com o preto e o índio casa com o índio. Eles não têm essa cultura da mistura. Então, quando o peregrino veio para os Estados Unidos, ele trouxe a sua esposa e com ela fez a família. Ele não veio para cá e se misturou, não, gente. Então a gente tem que abrir a mente para isso daí. Não é racismo. Eu não querer, por exemplo, quer dizer então que agora eu sou branco, né? Assim, eu sou esbranquiçado, vamos dizer. Eu sou branco. Aí porque eu não quero me casar com uma negra ou com uma morena ou com uma índia, aí quer dizer então eu sou racista? Não. Quem foi que disse isso? De forma alguma. Do mesmo jeito que eu também posso não querer me casar com uma loira. Tá entendendo, pessoal, onde é que eu quero chegar? Eu posso querer me casar com uma pessoa da minha cor, do mesmo jeito de mim, pronto. Né? Mas aí isso aí é uma questão de quê? Isso é uma questão de percepção, de opção. Não é questão de racismo. Porque hoje se convencionou a militância, né? A militância esquerdista hoje, ela se convencionou a achar que tudo é racismo, que tudo é preconceito, que tudo é isso, que tudo é aquilo. Não é assim que funciona. Então, eu vou ficando por aqui. Vocês vão ter as atividades, né? Agora vamos colocar em prática o que estudamos hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado. Semana que vem, lembrando que é a prova, tá? Peço que vocês não adiem essa atividade de hoje, que por favor tenham o compromisso de mandar a atividade no prazo, para que na próxima semana a atividade também seja, a prova seja enviada no mesmo dia. Professor, eu vou enviar no outro dia. Não aceito, eu não aceito. Só aceitarei a prova enviada no mesmo dia. Ela será enviada de manhã e à noite eu vou querer ter recebido. Até às 6 horas da noite eu terei recebido as avaliações. Depois das 6 horas eu não recebo mais, tá? Então um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Usem máscara, álcool gel
manter o distanciamento social e até a próxima aula, se Deus quiser.